Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre teoria atômica da matéria. Então, Bohr chegou à conclusão de que existem órbitas eletrônicas em torno do núcleo, que são conhecidas como camadas eletrônicas. Essas órbitas foram denominadas por K, L, M, N, O, P e Q. A gente começa então a estudar os números quânticos para chegar no atual modelo atômico. Então, o primeiro número quântico foi justamente instituído pelo estudo de Bohr. Foi baseado na teoria de Bohr. Então, o primeiro número quântico, que foi introduzido por Bohr, representa aproximadamente a distância do elétron ao núcleo e indica que o elétron não pode estar a qualquer distância do núcleo, mas somente em poucas regiões, chamadas de órbitas. Cada nível de energia, ou seja, cada órbita, vai ter um número máximo de elétrons, que foi calculado posteriormente por uma expressão estabelecida pela equação de Heisenberg. Essa equação nos permite calcular exatamente o número máximo de elétrons que cada camada contém. Então, a equação diz que eu posso pegar o valor da camada em que o elétron vai se encontrar, elevar ao quadrado e multiplicar por 2, e aí eu obtenho o número máximo de elétrons daquela camada. Então, por exemplo, a camada K é a camada de N igual a 1, então eu vou ter 1 elevado ao quadrado, que é 1, vezes 2, que dá 2. Então, a camada 1, que é a primeira camada, vai suportar exatamente 2 elétrons, exatamente igual ao que Bohr havia estabelecido. Na camada 2, eu vou ter 2 elevado ao quadrado dá 4, vezes 2 dá 8. Então, a camada 2 suporta no máximo 8 elétrons, exatamente como Bohr havia estipulado. Na camada 3, eu vou ter 3 elevado ao quadrado, que dá 9, e 9 vezes 2 dá 18. Então, eu tenho exatamente 18 elétrons no máximo na camada 3. Mesma forma que Bohr havia calculado. Na camada 4, eu tenho 4 elevado ao quadrado dá 16, 16 vezes 2 dá 32. Então, a camada 4 suporta no máximo 32 elétrons. Porém, temos um máximo de elétron teórico e o conhecido. No quinto nível, ou seja, na camada N igual a 5, eu vou ter 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 2 dá 50. Então, teoricamente, nesta camada, eu vou ter um máximo de 50 elétrons. Porém, atualmente, a gente só tem conhecido 32 elétrons distribuídos nessa camada. Na camada 6, eu tenho 6 vezes 6 dá 36, 36 vezes 2, 72. Então, teoricamente, eu posso ter até 72 elétrons nessa camada. Porém, de átomos conhecidos, a gente só tem 18 elétrons distribuídos nessa camada. No nível 7, eu tenho 7 vezes 7, 49, 49 vezes 2, 98. Então, essa camada de nível 7 suporta até 98 elétrons. Porém, atualmente, nós temos apenas 8 elétrons conhecidos, distribuídos nos elementos conhecidos. Então, veja, conforme o número quântico principal, que foi estipulado por Bohr, a gente tem que o lítio, por exemplo, tem 3 elétrons. Se ele tem 3 elétrons, então eu vou ter 2 elétrons na primeira camada e 1 elétron na segunda camada. Para o boro, que tem número atômico 5, se ele é um átomo neutro, ele vai ter também 5 elétrons. E aí, então, ele vai ter 2 elétrons na primeira e na segunda, que suporta até 8 elétrons, ele vai ter 3 elétrons, formando então 5 elétrons distribuídos. Para o oxigênio, eu tenho 8 elétrons para distribuir. Então, eu vou ter
2 elétrons na primeira camada e 6 elétrons na segunda camada, totalizando 8 elétrons. Para o neônio, a gente tem 10 elétrons, então 2 com 8, 10 elétrons. Para o cloro, eu vou ter 2 elétrons, 8 na segunda camada e 7 na terceira camada, totalizando 17 elétrons. E aí a gente tem o potássio, que tem 2, 8 e 9 elétrons distribuídos na última camada, e cálcio, que tem 2, 8 e 10 elétrons na última camada. Porém, a gente sabe que essa distribuição para potássio e cálcio não condiz com as propriedades que eles apresentam nos experimentos. Então, acaba surgindo uma nova distribuição para os elétrons nos elementos, tanto potássio quanto cálcio. Onde, por exemplo, a gente não vai ter 9 elétrons na última camada, e sim, a gente vai ter 1 elétron na última camada. E no cálcio, 2 elétrons na última camada. Isto é mais facilmente explicado quando vem a descoberta dos próximos números quânticos. Então, em 1926, Heisenberg trouxe o princípio da incerteza, onde ele descreve que em instante algum se pode prever com certeza a posição e a velocidade de um elétron. Por quê? Justamente porque o elétron se comporta tanto como onda como partícula. Em 1927, Schrödinger trouxe a equação de função de onda para o elétron. Através dessas equações, conclui-se que existe uma região de grande probabilidade de se encontrar um determinado elétron. Esta região foi chamada de orbital. Como assim, se chegou a essas conclusões? Então, com a evolução dos equipamentos e descoberta de novos aparelhos, pôde-se chegar a espectros com uma melhor definição, com uma melhor resolução. Esses avanços da espectroscopia permitiram justamente identificar os subníveis de energia. Significa dizer que ao ampliar aquele espectro obtido anteriormente por Bohr, se detectou outras subdivisões. Essas subdivisões são justamente os subníveis de energia que contém dentro dos níveis de energia. Então veja, aqui a gente tem regiões das camadas, regiões de níveis de energia, e em vermelho eu tenho o que a gente chama de energia dos subníveis. Então a região 1, da camada 1, ela contém um subnível, que é o subnível S. A região 2, ela vai conter 2 subníveis, o subnível S e o subnível P. A região 3, ela vai conter 3 subníveis, o subnível S, o subnível P e o subnível D. A região 4 vai ter 4 subníveis, subnível S, o P, o D e o F. E assim vai aumentando a quantidade de subníveis em cada nível de energia. Surgiram os números quânticos de momento angular ou azimutal, também conhecido como número quântico secundário. Ora, a gente viu que o número quântico principal informa os níveis de energia. O número quântico secundário, então, vai nos informar a forma das orbitais.